A paz do Senhor Jesus, amados, meus amados irmãos, obreiros do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para mais um vídeo, da nossa série expondo a primeira carta de Paulo a Timóteo. E desta feita nós falaremos sobre o capítulo 3 da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. E o tema desse capítulo são os atributos da liderança da igreja. Então, a palavra de Paulo aqui é direcionada para aqueles que anseiam, aqueles que desejam o episcopado. Você pode ver que ele começa o capítulo de número 3 falando exatamente sobre essa questão do episcopado. Então, para que possamos compreender melhor as verdades aqui reveladas, nós vamos então para o nosso momento devocional. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, em nome de Jesus, nos dê entendimento, nos dê clareza do Teu eterno propósito, Senhor, da Tua palavra, nos dê entendimento, nos dê sabedoria e discernimento de acordo com a mesma, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento e nos abençoe pelo conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, está aqui, Paulo começa assim dizendo: esta é uma palavra fiel, e aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja. É interessante que a palavra episcopado, o episcopos, dá a ideia de ministério. Então, não é um cargo, verdadeiramente é um chamado. Tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte: ministério não é ser visto, é serviço. Vou repetir. Ministério não é ser visto, é serviço. Então, nós precisamos compreender essas verdades aí, que são muito importantes, porque às vezes as pessoas olham para o ministério e vê nele uma ponte, vê nele talvez uma projeção, vê nele uma forma de reconhecimento, vê no ministério coisas desse tipo. Mas o verdadeiro intento de fazer parte do ministério não é um posto de privilégio. Fazer parte do ministério é nós servirmos. Jesus deixou essa lição bem clara quando ele disse: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, compreendendo o sentido da palavra episcopado, ministério, como eu estou falando aqui para obreiros do Senhor, entenda isso, que fomos chamados para o ministério para servir. Amém? Então vamos tratar aqui de algumas qualificações. Aqui fala episcopado ou do presbítero ou bispo, mas nós podemos abranger. O texto, capítulo 3, ele fala tanto para bispos ou presbíteros, como também para diáconos. E se os irmãos forem analisar, fazer uma referência paralela, os irmãos vão ver que é bem semelhante às qualificações, porque o corpo ministerial precisa ter decoro. Então, claro que as qualificações, elas são bem semelhantes. Então vamos lá, Tratando primeiro da vida familiar. Tá? Então, quando se trata da vida familiar, no versículo de número 2 vai dizer assim, o bispo deve ser marido de uma só mulher. Então, aqui o texto, ele revela duas coisas. Primeiro, que o bispo, ele não devia, o obreiro, vamos colocar o obreiro para a gente compreender melhor, O obreiro, o pastor, o presbítero, o evangelista, o obreiro, de forma geral, ele não deve, em hipótese alguma, praticar bigamia, poligamia, que eram, na época, até mesmo práticas evidentes que a gente via em meio à sociedade. Porém, os valores da palavra de Deus é bem distinto dos valores da sociedade. Então, nós temos que preservar isso. Tá? E também o texto fala da fidelidade conjugal. Tá? Então, os obreiros do Senhor
devem ser homens comprometidos com as suas esposas, amantes das suas esposas, tá? E que o seu desejo, sua afeição, seu amor, seu cuidado seja dedicado somente à sua esposa, claro, nesse sentido do amor conjugal. Então, meus amados irmãos, o texto fala, repreende qualquer hipótese de bigamia e poligamia, tá? Na verdade, para a igreja toda e principalmente para o ministério. E também a fidelidade conjugal, a fidelidade do esposo, do marido, para com a sua amada esposa. Então, outra qualificação familiar aqui que o apóstolo Paulo aborda é a questão da liderança no lar. Veja aí o versículo de número 4 e 5. Que governem bem a sua própria casa e tendo seus filhos em sujeição com toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, ainda falando da vida familiar, é necessário que o homem tenha liderança na sua casa. É mais do que evidenciado, é mais do que ensinado, né, e provado que o primeiro ministério de um obreiro é dentro da sua casa. Eu sempre digo, mais para mim não importa que a minha esposa e os meus filhos me reconheçam como homem de Deus, me reconheçam como servo de Deus, me reconheçam como um líder espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, amados obreiros, nós precisamos nos esmerar nisso aí, nós precisamos ser zelosos dessas coisas, nós precisamos cuidar disso, né? Infelizmente tem pessoas que ignoram essa questão do governo da casa, e Paulo, ele é bem claro quando ele diz que o obreiro, ele tem que governar bem a sua própria casa. E é interessante aqui ainda falando sobre isso, só um rápido testemunho. Eu me lembro que quando eu fui ser nomeado a trabalhar como cooperador na igreja, primeira igreja, né, foi lá que eu me converti, foi lá que eu estendi a minha mão, reconhecendo ao Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Foi lá que eu, né, dei meus primeiros passos na fé. E eu me lembro que quando o pastor ele foi me nomear para cooperar, né, na igreja, ele esteve na minha casa, né, juntamente com a esposa dele. E eu não estava em casa e ele com a esposa dele conversou com a minha esposa, e dentre outras coisas que eles conversaram acerca do nosso convívio familiar. Eu não estou falando, irmãos, de uma família perfeita ou de um casamento perfeito, não é bem isso, mas é que haja coerência, né? Eu particularmente, eu me preocupo muito com a questão da minha esposa dar testemunho de mim como homem de Deus, como servo de Deus. Eu, sinceramente, eu me preocupo muito com essas coisas. E eu acredito que essa deva ser também uma preocupação dos obreiros do Senhor, tá? Dele dar esse testemunho dentro de casa, governar bem a sua casa, assumir a sua posição de líder espiritual do lar. Então é muito importante essas questões. Então, aqui quando fala da vida familiar, fala da questão conjugal propriamente dita e também da questão familiar abrangente, né? Considerando aí esposas e filhos, tá, irmãos? Assim, só uma palavrinha pra gente encerrar essas questões aqui. Quando fala de que tem os filhos em sujeição, em disciplina, é principalmente para aqueles obreiros onde, por exemplo, seus filhos são pequenos, né? E também para os filhos que nasceram, vamos dizer assim, num berço evangélico, vamos dizer assim. A gente sabe que essa não é a realidade de muitos obreiros, né? Tem obreiros que às vezes, quando eles se aceitou Jesus, confessou a Cristo, os seus filhos já eram adultos, já tinham suas próprias vidas, às vezes eram casados ou já viviam fora de casa, né? Vivia a sua vida. Então, assim, aí nesse ponto, claro que cabe o testemunho. Mas aqui o texto, quando fala assim, teus filhos sob disciplina, sob sujeição, com respeito, fala principalmente para aqueles pais, né, obreiros, que têm filhos pequenos, né, que carecem de ser educados na doutrina e na admoestação do Senhor, e também para os filhos, né, que nasceram no berço evangélico. Então, só para pontuar isso aí, para a gente passar para o nosso próximo ponto aqui. O próximo ponto fala sobre a vida financeira, e isso é também de suma importância. Veja o versículo de número 3, que vai dizer assim, ó, que ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância, ou de avareza, ou de lucro desonesto. Tá vendo, irmãos? Isso vale para a vida do obreiro em todas as esferas da vida. Por exemplo, se um obreiro é um comerciante, ele tem que ganhar o seu lucro justo, ele não pode extorquir, ele não pode usurpar, ele não pode ter lucro desonesto que esteja além do mercado. Então é isso. Com as questões da igreja também, o obreiro, ele tem, principalmente, é claro, aqueles obreiros que são assalariados pela igreja.
os seus rendimentos, a sua receita, né? Precisa ser coerente também com a realidade da igreja, não pode extorquir a igreja, não pode, né, manipular, extorquir os irmãos. Ou seja, irmãos, o texto está falando que nós não podemos ser movidos pela avareza. Quando a gente volta lá no livro do Êxodo, quando o sogro de Moisés, Jetro, ele aconselha Moisés a escolher homens que cooperassem com ele, uma das coisas que ele recomendou foram que os homens aborrecessem, ou seja, odiassem a avareza, o ganho desonesto, né? O amor pelo dinheiro. E nós vemos também várias exortações acerca disso. Por exemplo, quando você lê em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro, ele recomenda aos presbíteros a não agir por sorte a ganância. Quando Paulo também testemunhou aos presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto, lá em Atos, capítulo de número 20, o versículo de número 33, diz, né? Ele fala também que para os presbíteros que ele não cobiçou prata, nem ouro, nem veste de ninguém. Então, e também ele vai falar também a Timóteo que o amor, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele vai dizer também: acautelai-vos da avareza. Então a Bíblia, ela tem várias exortações solenes para que não sejamos avarentos. Uma coisa é nós precisarmos do dinheiro, outra coisa é nós sermos escravos dele. A única coisa que Jesus chamou de Senhor, Jesus nem o próprio diabo ele chamou de Senhor, mas o dinheiro ele falou que pode ser um Senhor. Por isso que ele diz que não podemos amar a Deus e a Mamon. Mamon significa literalmente riquezas. E é claro que entre mentes dessa aí está incluído também a questão da sorte, a ganância e da avareza. Vigiemos, pois, em relação a essas coisas. Meus irmãos, agora, ainda falando das qualificações do obreiro, nós estamos tratando de maneira temática, tá? Por isso que nós estamos lendo os versículos de maneira meio aleatória, tá? Vocês vão entendendo aí. Mas agora Paulo começa a falar dos relacionamentos interpessoais, ou seja, aqueles relacionamentos que temos com outras pessoas, tá? Então é de suma importância também a gente assimilarmos isso aí. E a primeira coisa que ele coloca aqui é que o presbítero não pode, que o obreiro não pode ser violento. Olha aqui, ó. Versículo 3 diz assim, ó: não espancador. Então, o obreiro, ele não pode ser um homem violento. Ele tem que policiar em relação a isso. A violência aqui não está relacionada somente à violência, vamos dizer assim, física, mas à violência também psíquica, emocional, verbal. Tá? Então, o obreiro ele não pode ser agressivo nas suas palavras. Eu gosto muito de um texto de Provérbios, tá? Eu não me lembro aqui agora, mas quando eu for ditado, vocês vão ver aparecer na tela aí, tá? Que a doçura dos lábios aumenta o ensino. Tá? Então, tá em Provérbios, vocês vão conferir o texto. Então, tem que ser, né, não pode ser agressivo. Fisicamente, claro que sim, mas também, às vezes as pessoas acham, eu não agrido ninguém, eu não bato em ninguém, eu não espanco, eu não dou soco, eu não dou pontapé em ninguém, amém. Mas muitas vezes também você é agressivo com palavras, né? As suas palavras são carregadas de ira, de contendas, de bravura, né? E não é bom que seja assim. Ainda falando dos relacionamentos, do relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento com outras pessoas, Paulo fala sobre ser cordato. Ainda no versículo 3, ele vai dizer assim, ó, mas paciente. Olha aí, ó. Ou seja, né, cordato, né, a palavra grega traduzida aqui é a palavra epiekes, que traduzida é cordato, amável, né, uma pessoa que é amante da paz, um pacificador. Volta ao texto de Provérbios de novo, que a brandura dos lábios aumenta o ensino. Então, quando fala cordato também dá uma ideia de ser gentil, de ser educado, saber conversar com as pessoas, entendeu? Ser brando, tá? Ser educado. Às vezes, irmãos, até no meio da sociedade falta isso, né? A gente saber dar um bom dia, uma boa tarde, um muito obrigado. Independentemente, talvez seja a situação mais corriqueira, mais simples, mas você fala um muito obrigado, um Deus te abençoe, ou seja, seja cordato, né? Se alguém fizer alguma coisa por você, agradeça. Então, assim, são circunstâncias que é muito importante. Ser gentil, ceder um lugar para uma pessoa mais velha ou mais cansada no ônibus, dar preferência no trânsito, enfim, tem uma infinidade de coisas aí que a gente pode considerar como nós sermos cordatos, gentis, educados, bem?
E também, ainda no versículo 3, ele fala que o presbítero deve ser inimigo de contendas. Está aqui, ó, versículo 3, ele fala assim, ó, não contencioso, ou seja, que não gosta de contenda. Ele faz de tudo para evitar a contenda. Ele fica calado muitas vezes. Ele prefere a paz do que a razão, muitas vezes. Porque muitas vezes, quando você quer ter razão, certamente você vai perder a paz. Então a gente às vezes fica nessa linha tênue, né? Mas enfim, um pacificador, um amigo do bem, ele sempre prefere que as coisas terminem em paz. Então ele evita contendas, tá? Ele evita brigas, ele evita discussões que muitas vezes discute e não vai chegar a lugar algum. Então ele tem esse discernimento de entender que ele é um pacificador, um agente da paz, tá bem? Então é isso aí. E também, ainda falando sobre relacionamentos interpessoais, ele fala que o obreiro precisa ser hospitaleiro. Versículo de número 2 diz que ele deve ser, né, dado à hospitalidade. Então, claro que no contexto imediato daquela época, né, não se existia, por exemplo, tantos hotéis, pousadas, né, como existem hoje. Naquela época, esses serviços eram muito escassos e também muito caros. E também, né, existiam muitos evangelistas itinerantes, né, que saíam pelo mundo para pregar a palavra de Deus. E esses irmãos, muitas vezes, eles se hospedavam na casa dos hospitaleiros. Então, por exemplo, quando a gente lê a carta lá de João, ele faz uma repreensão ao homem chamado Diótrefes, que Diótrefes ele não era hospitaleiro, ele não sabia receber as pessoas em casa. Tá? A referência vai aí no vídeo também. Enfim, o obreiro ele tem que ser hospitaleiro no sentido de saber receber as pessoas em casa. Tem pessoas que não gostam de receber ninguém em casa, tem pessoas que evita de receber pessoas em casa. Eu não estou dizendo de pessoas que querem estar na sua casa todo dia, não é isso. Eu estou falando de uma circunstância ou outra. Mas é interessante que o obreiro ele tem o coração aberto, o bolso aberto e a casa aberta. Tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no dia anterior, recebi uma visita aqui maravilhosa. Então, fomos passear, né? Em casa, a gente fez uma boa refeição, passamos um tempo de qualidade aqui, conversando, descontraindo. Então é isso. Ser hospitaleiro é isso. Não significa propriamente, por exemplo, esse casal que esteve aqui, essa família que esteve aqui nos visitando, eles sequer dormiram em nossa casa. Mas durante o dia aqui, a gente agiu com hospitalidade. Então isso é importante. Nós sermos hospitaleiros significa tratar bem as pessoas, tá? Então, até mesmo quando você recebe alguém, por exemplo, e ela fica num hotel, você pode ser hospitaleiro, tratando dela. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Enfim, existe uma infinidade de referências aí que você pode ser hospitaleiro, ok? Então é isso aí. Então agora vamos falar sobre a questão da reputação pessoal do obreiro, né? Vamos tratar dessas situações aqui agora. Então a reputação pessoal do obreiro também é muito importante. Primeiro, ele coloca a palavra irrepreensível. Versículo de número 2 diz que o obreiro deve ser irrepreensível. Às vezes as pessoas confundem a palavra irrepreensível com perfeito. E não propriamente isto, não significa ser perfeito, tá? Mas trata-se de alguém que tem uma vida coerente no lar, na igreja e na sociedade. Gostei muito dessa definição da palavra irrepreensível. Tem uma vida coerente, ou seja, né, nivelada em casa, na igreja e na sociedade. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa irrepreensível é aquela que não é digna de repreensão. Imagine uma seguinte situação: você estando na igreja e alguém indo te cobrar na porta da igreja por uma dívida que você não pagou, por um compromisso que você não honrou. Pensa o mau testemunho, o vexame que se dará, por exemplo, na porta da igreja. E às vezes eu já ouvi, por exemplo, de acontecer situações semelhantes a essa. E não é bom que as coisas, né, vá por esse caminho. Né? Então, assim, um bispo, uma pessoa, um obreiro irrepreensível é aquele que zela, né, pela sua, vamos dizer assim, pelo seu nome, tá? Que faz coisas coerentes, para que a sua imagem não seja denegrida. Então, assim, a definição bem interessante aqui é essa, tá? Uma coerência entre a vida no lar, a vida na igreja e também a vida em sociedade, tá?
No versículo de número 7, ainda falando sobre a reputação pessoal do obreiro, ele fala uma coisa bem interessante. Olha aqui, ó. No versículo 7 diz assim, ó, que além disso, ele deve também dar bom testemunho para os que estão de fora, para que ele não caia no mesmo descrédito e no laço que caiu o diabo. Olha aí. Então, irmãos, eu sempre uso a seguinte frase. Para o mundo, veja que ele fala dos de fora, tá? Para o mundo, as nossas palavras sussurram, mas o nosso testemunho ele grita. Vou repetir. Para os de fora, as nossas palavras sussurram, mas o nosso testemunho grita. Então, precisamos ser sinceros, verdadeiros, honestos, de uma palavra só. Porque isso vai assegurar e vai ancorar, vai testificar e vai confirmar o nosso testemunho. E isso é muito importante. Por exemplo, irmãos, quando nós olhamos para os primórdios da Assembleia de Deus, um obreiro, quando ele ia ser consagrado, até mesmo no seu local de trabalho, a sua vida era analisada. Sim. Era enviado pessoas para saber o seu comportamento no local de trabalho. Pensem nisso. Pensem nisso. Né? Então, é importante que tenhamos bom testemunho também, né, para os que estão de fora. Falando agora de qualidades de domínio próprio, né? Por exemplo, no versículo 2, fala que o obreiro tem que ser temperante. Aqui, né? Sóbrio, vigilante, né? Outras versões falam sóbrio, vigilante. Então, a palavra aqui, sobriedade, temperança, está relacionado a ser atento, a ser vigilante, tá? A ser disciplinado, a ser prudente, a ser sensato. E olha, irmãos, que às vezes faltam essas palavrinhas aqui, tá? Disciplina. O obreiro ele não tem uma constante na sua vida espiritual. Falta temperança, dominar-se a si mesmo, dominar seus impulsos, dominar suas emoções, dominar seus desejos. Desejos que eu falo pecaminosos, claro. Entendeu? Prudente, sensato. Né? Tem hora que a gente vê obreiros postarem determinadas fotos, com determinados trajes, sem camisa, né? E, enfim, uma série de coisas. Em determinados locais, né? Com determinados trajes, falta prudência, falta disciplina. Irmãos, a gente tem que ser vigilante para filtrar essas coisas. Eu posso fazer, mas eu devo fazer, estar atento, né? Analisar se aquela minha atitude, aquela minha palavra, aquela minha fala, aquele meu comportamento, aquela minha veste, será que não vai escandalizar alguém? É muito importante, irmãos, que nós pensemos dessa maneira. Por quê? Porque nós somos exemplos dos fiéis. Se nós somos exemplos dos fiéis, nós como obreiros somos exemplos dos fiéis, nós precisamos estar bastante atentos a esses detalhes. Sim, são os detalhes que muitas vezes faz toda a diferença. Sim. E às vezes a gente se perde quando nós não observamos esses detalhes, que podem ser um divisor de águas e um diferencial. Fala também que o obreiro precisa ser modesto, outra palavra também, está relacionada a ser decoroso. Ou seja, nós evitarmos qualquer tipo de atos indecorosos, indecoro ministerial, né? Algo que venha comprometer a nossa índole, o nosso caráter, o nosso comportamento, tá, irmãos? O nosso testemunho em si. Então, é muito importante atentarmos também para essas coisas. E também, Paulo fala aqui que o obreiro precisa ser controlado no que tange também. Aqui entra também a questão da sobriedade, da disciplina, da vigilância, quanto à questão da bebida alcoólica. Ele diz assim, ó, não dado a vinho. Irmão, na verdade é o seguinte, sem querer entrar muito nesse assunto agora, que não é o meu propósito, mas assim, eu vejo nas escrituras algo bem claro quanto à abstinência total. Às vezes as pessoas querem usar textos, como por exemplo o de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, quando Paulo fala para Timóteo beber um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Hoje, irmãos, por exemplo, a doença que Timóteo tinha, vamos dizer assim, que a Bíblia não descreve exatamente o que é, mas alguns problemas estomacais, hoje existem medicamentos e tratamentos alternativos que não precisa mais beber vinho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Por exemplo, eu gosto muito do comentário de John Stott, que ele diz o seguinte, que o álcool ele é depressivo, ele entorpece e prejudica a nossa faculdade de julgamento. Portanto,
Ser obreiro, ensinar, liderar, pastorear e bebida alcoólica são duas coisas que não casam e não andam de mão dadas. Por quê? Olha a ordenança, por exemplo, em Levítico capítulo 10, acerca dos versículos 1 a seguir, acerca dos sacerdotes, que eles não deveriam ingerir bebidas alcoólicas, bebidas fortes. Também em Provérbios capítulo 31, versículo 4, fala que os reis deveriam também se abster de bebida alcoólica. Também em Isaías capítulo 5, versículos 22 e 23, fala que os magistrados deveriam também se abster de bebida alcoólica. E também lá em Isaías 28, versículo 7, fala que os profetas, eles também, eles eram proibidos, eles também eram exortados a se abster de bebida alcoólica. Então fica bem claro que o obreiro do Senhor, ele deve se abster sim de bebida alcoólica. Então assim, não preciso falar mais a respeito disso. Os textos que eu já citei aqui ficam bem claros. Nós somos ministros do Senhor e para o bem do nosso testemunho, para a glória de Deus, é necessário que nos abstenhamos completamente de bebida alcoólica. Agora, falando um pouquinho sobre a maturidade espiritual do obreiro. Esse versículo aqui é muito interessante. Versículo 6 vai dizer assim, não pode ser principiante, para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na mesma condenação que caiu o diabo. Então, a ordenação para o santo ministério também tem que ter essa precaução. Não pode ser alguém neófito. Hoje em dia, irmãos, tem acontecido certos exageros, que às vezes eu fico muito preocupado com isso. Pessoas com pouco tempo de convertido, com nenhuma maturidade espiritual, com nenhum esmero, com nenhum, às vezes, pouquíssimo conhecimento bíblico, já são ordenadas ao ministério, ao diaconato, ao presbitério. E isso é muito preocupante. Muito preocupante. A ordenação bíblica, é claro, não pode ser novo convertido, porque eles se envaidecem. Tem pessoas aí que se ele não tiver maturidade, não tiver equilíbrio emocional e espiritual, ele começa aí a fazer 2, 3 pregações e ele já acha que ele já sabe mais do que o pastor, ele já acha que ele sabe mais do que os demais obreiros, ele acha que ele está por cima, ele acha que ele tem mais... Não. Aí ele cai na mesma condenação que o diabo caiu. Qual foi a condenação que o diabo caiu? Orgulho, que ele queria ser igual ou até mesmo maior do que Deus. Então Paulo usa assim, não pode ser neófito para que ele se envaidecendo ou se ensoberbecendo caia na mesma condenação que caiu o diabo. Pensem em relação a isso, tá? Isso é muito importante, a questão de não se consagrar alguém, que seja neófito. Também ele fala sobre a área pedagógica do obreiro, aqui no versículo de número 2 ainda. Ele fala que o obreiro tem que ser apto para ensinar. Então, na parte pedagógica, na área pedagógica, o obreiro, irmãos, ele tem que ser apto. Agora, para estar apto para alguma coisa, é necessário ter compromisso primeiramente com a palavra de Deus. Eu deixo para vocês meditarem Atos capítulo 20, versículos 20 a 27, eu vou colocar na tela aí, para vocês meditarem e refletirem sobre esse texto, tá? Então, o obreiro, ele deve se afadigar na palavra. Já falamos isso aqui em outras ocasiões e nós temos que falar. O obreiro tem que ler a Bíblia continuamente. O obreiro precisa estudar as Escrituras. O obreiro ele precisa se munir de bons materiais, como dicionários, comentários bíblicos, bíblias de estudo, para que ele possa enriquecer o seu repertório de conhecimento. Então, ele deve se afadigar mesmo, tá? No estudo das Escrituras, para que ele tenha aptidão, seja apto para poder ensinar as Santas Escrituras. Meus queridos irmãos, então, a partir do versículo 8 até o versículo 13, Paulo fala das qualificações dos diáconos, Então, assim, por exemplo, ele vai falar ali de pelo menos 4 qualificações dos diáconos, Ele vai falar que são bem parecidas também com as dos presbíteros, com as dos bispos. Então, assim, só ressaltando aqui, então ele fala a partir do versículo 8. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho e não cobiçosos também de lucro desonesto, ganância, guardando firme o mistério da fé com a pura consciência. Então ele fala de que o diácono tem que ser respeitado, tem que respeitar as pessoas, seriedade. Eu sempre aprendi isso, irmãos, que o obreiro ele tem que, por exemplo, vamos falar das mulheres, que é muito importante a gente falar sobre isso. Nós temos que olhar para as mulheres mais velhas como mães, as mulheres da mesma idade como irmãs e as mulheres mais novas como filhos da fé, tudo com muita pureza. Nós temos que ter isso, nós temos que ter respeito, ser acordado
né? E com outras coisas também, usando aqui um exemplo das mulheres da igreja, mas isso vale também para as outras áreas, tá? Mais uma vez, a questão da ingestão de bebida alcoólica, Paulo frisa também para os diáconos, e também a questão da ganância, tá? Do lucro indevido, mais uma vez ele frisa aqui. Então, são qualidades que a gente já recitou aí para os presbíteros, que também Paulo ratifica aqui para os diáconos. Lembrando, irmãos, que a gente não está falando aqui que bispos, presbíteros, pastores são superiores aos diáconos. São ministérios que Deus estabeleceu na igreja, né? Os diáconos, lá em Atos 6, eles foram estabelecidos para cuidar da assistência social da igreja, mas isso não significa que é algo inferior. É tanto que os apóstolos, vamos colocar esses homens sobre este importante negócio. Então não é algo inferior, não, muito pelo contrário, né? Eu gostei de um comentário aqui do reverendo Hernandes, que ele diz que o ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, e nem o da palavra substitui o das mesas. Nenhum dos dois é superior um ao outro. Ambos são ministérios cristãos que exigem pessoas espirituais e são igualmente importantes para a igreja de Deus, exigindo dons e qualificações diferentes. Então, são apenas ministérios diferentes, não significa que um é superior ao outro, não. Tá? Então, que fique bem claro isso aí. Ainda sobre os diáconos, irmãos, ele fala que ele precisa ser também íntegros na sua vida e na sua teologia, quando ele diz assim, ó, guardando o mistério da fé com uma boa consciência. Tá, irmãos? Então, a gente está falando isso aqui desde o início, né? O que eu vivo e o que eu prego não pode estar divorciado, tem que estar casado, porque isso vai contribuir e muito para a pregação do Evangelho. Também ele fala no versículo de número 10 que os obreiros, né, primeiro sejam provados e depois pratiquem o ofício de diácono se forem considerados irrepreensíveis. Eu até cheguei a falar, né, no nosso curso de obreiros, que é diferente, né? Geralmente quando você vai fazer uma prova, você primeiro faz os exercícios para depois você fazer a prova. Aqui é diferente, aqui você é aprovado primeiro, aqui é a prova primeiro e depois o exercício do ministério. Então, irmãos, é sempre importante a gente compreender isso, que o chamado para o ministério não nos isenta de lutas, de dores, de dificuldades, de provações, tá? A gente vai ver na vida de vários homens de Deus, talvez um grande exemplo disso foi Abraão, né? Que prova da sua fé que ele teve, né? De não negar o seu único filho. Então, assim, não estou dizendo que Deus vai cobrar também filho, né, de cada um dos obreiros, será esse custo para exercer o ministério. Mas muitas vezes, e esse que eles falam, passou por momentos assim de muita provação, né? Mas tudo isso contribuiu para o exercício do ministério de maneira mais madura, de maneira mais eficaz, de maneira mais constante. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, prova não é para te destruir, não. É para te aperfeiçoar na presença do Todo-Poderoso. Entendam isso. Aqui também, ele vai falar um pouquinho sobre a questão das mulheres. Versículo de número 11, ele vai dizer assim, ó, que do mesmo modo as mulheres devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Bem parecido, porque da mesma sorte. Então, essas qualificações morais é muito importante para todos. Muitos têm dúvida aqui o seguinte, Paulo está falando para as mulheres dos diáconos, Paulo está falando para todas as mulheres da igreja, independentemente se a palavra que está sendo direcionada para as esposas dos diáconos, dos obreiros, ou para as mulheres no sentido geral. As mulheres têm que ser assim, essas qualificações aqui é para todas as santas mulheres cristãs, sérias, que vai no mesmo sentido, de respeito, de decoro, tá? Não maldizentes, tá, irmãos? Eu já vi mulheres comprometer o ministério de muitos homens. Por quê? Porque não refreia a língua, porque não vigia nas palavras, porque acaba, irmãos, falando de conversas sigilosas, e isso vai dar muito problema, tá? Vai comprometer o testemunho da igreja e o ministério do seu esposo, né? Sóbrias e fiéis em tudo, tá, irmãos? Porque a mulher, ela tem essa posição também privilegiada de ser uma adjuntora, de ser importante para o ministério, então ela deve perseverar nessas qualificações aqui, amém? Então, aqui, meus irmãos, novamente no versículo 12, Paulo fala também de qualificações para os diáconos, que é bem semelhante também às dos presbíteros. Olha aí, ó, dos bispos, né? Os diáconos sejam maridos de uma só esposa, governem bem os seus próprios filhos, as suas casas, porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então é necessário, para que nós tenhamos um bom testemunho até mesmo dentro da igreja e um ministério reconhecido primeiramente por Deus e também pela igreja, é necessário que cumpramos isso aqui também para os diáconos,
vale para todos os obreiros, a questão da vida conjugal, da vida familiar, né? Então Paulo aqui repete novamente, tá? Nos versículos, irmãos, 14, 15, Paulo fala dos atributos da igreja de Deus. Ele diz assim, ó, estas coisas te escrevo esperando te ver logo. Todavia, se eu tardar, para que saibais como convém se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Né? Então é interessante. Primeiro ele fala que a igreja é o povo de Deus, é a casa de Deus, é a morada do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa é que ele fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Interessante, irmãos, quando fala de coluna, a coluna, muitas vezes querem colocar nos templos pagãos, as colunas eram grandes, por exemplo, no templo lá de Éfeso, por exemplo, essas colunas, elas chegavam a 18 metros de altura, então era algo muito visível. Então, a ideia aqui dessa passagem é o dever da igreja levantar a verdade de forma com que todos vejam. A palavra baluarte, ela está relacionada ao fundamento. Veja que algumas traduções vai fazer fundamento da verdade, né? Então, é para que o equilíbrio, para que o fundamento da verdade também se torne intacto, tá? Então, eu quero concluir aqui esses versículos, né? Com a palavra também de John Stott, que ele diz que a igreja tem uma dupla responsabilidade com relação à verdade, tá? Primeiro, como fundamento, a função de sustentar a verdade com firmeza e não comprometer, né? De tal forma, né, que ela não seja influenciada por falsos ensinos ou heresias, que tratamos no capítulo de número 1. E o segundo é como coluna, ela tem a função de manter a verdade nas mais altas alturas para que não possa ser oculta do mundo. Aleluia! E o texto termina, irmãos, com um chamado hino da igreja primitiva. Olha o que diz. E grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia! Aquele que foi manifesto em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra que eu falei para vocês sobre hino? Isso é hino. Aleluia! O maior evento da terra não foi o homem ter subido à lua, mas sim Deus ter descido à terra em forma humana, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se refere à perfeita humanidade de Jesus. Quando fala de justificado no Espírito, fala da perfeição espiritual de Jesus, que ele viveu uma vida no Espírito plena. Fala da perfeição espiritual de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Quando fala que ele foi visto dos anjos, os anjos eles tiveram um papel veemente, né? Tanto no nascimento, tá? Como no ministério, como na agonia, como na ressurreição de Jesus, tá? E os anjos também eles precederão a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando fala que ele foi pregado aos gentios, por quê? Porque antes de ser assunto aos céus, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, que o evangelho deveria ser pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor. E verdadeiramente eles cumpriram isso, eles pregaram o evangelho a toda a criatura. E por isso Jesus, ele foi crido no mundo, de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E por último, recebido acima na glória. O texto de Apocalipse, capítulo de número 5, vai dizer claramente acerca dessa verdade maravilhosa. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 diz, olha aqui, e olhei e vi uma multidão de muitos anjos ao redor do trono, de animais e de anciãos, e o número deles era de 10.000, vezes 10.000, milhares de milhares, dizendo em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Aleluia! Esse é o Jesus, aleluia, que nós servimos, aquele que foi manifesto em carne, aquele que foi justificado no Espírito, aquele que foi visto dos anjos, foi criado no mundo, aleluia, e foi recebido acima da glória. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e continue firme exercendo o ministério que Deus colocou em suas mãos. Amém? Deus abençoe.